VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Administração. Inglês. Competência 2. Desenvolver habilidades de leitura e produção de textos em língua inglesa. Davidson Ricardo. Descrição: ele está em pé, é negro, cabelo curto, preto, olhos castanhos. Veste camisa cinza claro, manga longa, usa gravata vinho, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, um quadrado, com setas, triângulos, que compõem o símbolo da cor azul escuro, e o nome do curso abaixo, Administração de Empresas. Na sequência, parede com desenhos de ícones de educação. Olá, estudante! Sou o professor Davidson Ricardo e vamos dar continuidade à competência 2 da disciplina de inglês. Bom, a gente viu que na disciplina anterior, na competência anterior, o objetivo principal era o quê? Era desenvolver habilidades de leitura. Então você viu técnicas de leitura, skimming, scamming, né? Alguns fatores importantes que a gente identifica dentro do texto, como palavras-chave, falsos cognatos. E nessa segunda competência, o objetivo principal é desenvolver a habilidade de escrita. Tá, professor, mas como eu vou fazer isso? Vou sair daqui fluente, vou sair daqui falando inglês? Não, o objetivo não é isso. O objetivo é que você consiga escrever textos simples, né? Textos mais em locos profissionais e que você consiga, de fato, se comunicar através dessas informações, através de palavras simples, utilizando o pronome de tratamento correto, fazendo alguns direcionamentos com as palavras-chave, algumas introduções, e a gente vai ver algumas características de tipos textuais, né? E também as diferenças de colocação de pronominais, como o futuro de alguns verbos e alguns conectivos, né? Bom, para a gente começar, o primeiro fato importante que a gente traz dentro do e-book é que você consiga identificar quais são os tipos textuais. Para o ambiente profissional, os mais utilizados são o quê? É o Job Application Letter. O que seria esse Job Application Letter? É quando a gente quer escrever uma carta de representação, geralmente é enviado junto com um currículo para a instituição, e nessa carta o que é que vai conter? Você vai informar ao empresário, né, ao contratante, ou a possível vaga, quais são as suas características, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais os objetivos que você quer alcançar dentro da organização. É uma forma de se apresentar. É uma carta muito comum, utilizada não só na língua inglesa, mas também na língua portuguesa, mas como a disciplina trata de desenvolver escrita em inglês, é importante que você saiba elaborar uma carta em inglês. Nesse caso, a Job Application Letter. Também temos a Letter of Apology. A Letter of Apology é um tipo de documento, um tipo de carta que a gente escreve, um e-mail, né, que a gente rediz para alguém, em casos e situações que a gente precisa se desculpar. É uma carta de pedido de desculpa, né? É uma forma de justificar, por exemplo, a sua ausência numa reunião ou algum compromisso muito importante. Imagino que você foi convidado para participar de um evento e que você tinha outro evento que era tão importante quanto esse e você, infelizmente, não pôde estar nos dois, então você pode enviar, sim, uma carta de pedido de desculpa, nesse caso, a Letter of Apology, né? Temos o invitation, né? O invitation também é um tipo de carta, um tipo de convite que a gente envia para convidar alguém para um evento, um lançamento de uma empresa, um lançamento de algum evento, de algum produto, né? Para essas pessoas é importante que nesse evento, que nesse convite, né, nesse invitation, a gente coloque algumas características, como data, local, algumas informações importantes que não podem faltar e que com certeza vai deixar a pessoa que está sendo convidada bem informado de onde vai ser o evento, o horário, a data, o motivo, do que se trata, né? Esse também é um tipo de texto, um tipo de formalidade que a gente utiliza muito no ambiente profissional e é importante que você aprenda a desenvolver. Bom, quando a gente vai escrever essas cartas, né, qualquer um desses tipos, seja a Job Application Letter, ou a Letter of Apology ou Invitation, a gente vai escrever essa carta a alguém. E quanto mais formal você for ao redigir essa carta, você vai ser mais bem visto, digamos assim. A gente não pode escrever uma carta, né,
com menos informalidade. A gente não pode escrever uma carta falando como se a gente estivesse conversando com um amigo, numa conversa informal. Você deve tratar, né? E o que a gente vai tratar agora nesse momento seria o personal titles. O que seria esse personal titles? Seriam os pronomes de tratamento. E é importante que você saiba diferenciar em que momento você deve utilizar esses pronomes de tratamento. Então, a gente tem o Mr., né, como você pode estar vendo aí no primeiro quadrinho do exemplo que está aparecendo na tela. O Mr., geralmente, ele é representado pelo MR, né, o MR, né, a abreviação dele é o Mr. Ele é utilizado em caso de homens em que a gente sabe o nome, primeiro nome ou o último nome, o sobrenome. E também é utilizado em situações em que a gente não sabe se ele é casado ou se ele é solteiro. É um pouco é mais fácil de você utilizar porque não existe tanta complexidade em relação ao Mr. e é super formal. Bom, quando a gente se refere ao pronome de tratamento no feminino, né, existem algumas variações. Por exemplo, a gente tem o Mrs., né, que você pode estar vendo no segundo quadrinho, que é o MRS, né, ponto, a abreviação do Mrs. Ele é utilizado também quando a gente sabe o primeiro nome ou o sobrenome da pessoa e geralmente é aplicado, né, geralmente não, ele é aplicado apenas em situações em que a gente se refere a uma mulher que ela é casada, né. Nesse terceiro exemplo, nesse terceiro quadrinho que você está vendo aí, a gente tem um Miss, né. Esse Miss, ele é utilizado mais, ele é indicado para mulheres que são solteiras. A gente sabe que ela é solteira, então a gente vai utilizar esse pronome de tratamento. E também a gente tem o Ms, né, que a pronúncia é quase parecida com a pronúncia do Miss, porém, nesse terceiro exemplo você pode estar vendo que ele é mais aplicado em situações em que a gente não sabe se a mulher ela é casada ou se ela é solteira, junto com o primeiro ou com o último nome, né? E diante dessa situação, imagina que você não conhece a pessoa, você não sabe o nome, assim como nos exemplos anteriores, e que você precisa conversar com essa pessoa de qualquer forma, digamos que seja um contato de terceiro grau, né? Uma interação social de terceiro grau em que você é um primeiro contato, você está pedindo uma informação. Então, em caso de homem, a gente pode estar utilizando o sir, como você pode estar vendo aí no exemplo, tem um exemplozinho aí embaixo, que é o May I help you, sir? Posso ajudá-lo, senhor? Veja que, diante do contexto, você já consegue entender que é uma situação em que você não conhece a pessoa. O mesmo pode ocorrer para o feminino, mas diante do feminino a gente já vai utilizar o quê? O madame, né? Ou a contração, a forma mais contraída de utilizar o ma. O que seria esse madame? É would you like some water, ma'am? Né? Você pode estar vendo que é a mesma situação anterior, que é a do homem, é um contato terceiro, um contato em que a gente não conhece a pessoa e a gente está oferecendo água a uma senhora de um modo informal em que a gente não sabe o nome, a gente não sabe se ela é solteira, a gente não sabe se ela é casada. É um contato mais utilizado. E dentro da escrita, né, ao desenvolver uma carta, sejam aquelas que a gente falou, ou qualquer outro tipo de comunicação que exija formalidade, é importante você utilizar sempre a comunicação, o pronome de tratamento correto, mais adequado, que se enquadre a situação a qual você está sendo submetido. Diante dessa situação, desse contexto em que a gente precisa escrever uma carta, né, a gente viu na competência exterior que é importante você entender a questão de coerência, né, em que momento você deve estar utilizando os verbos. Imagine você que você recebeu um convite, né, uma invitation lá de alguém para participar de um lançamento de um produto numa empresa e que você afirma que poderá ir. Aí você vai expressar essa situação no futuro, né? Que irá, a pessoa que te enviou está precisando de uma resposta. Então você vai enviar para a pessoa lá uma resposta afirmando que vai participar no evento, né? Então existem duas formas de você falar. Nesse caso, em relação ao futuro, dizer que vai. A gente pode utilizar o will e a gente pode estar utilizando o be going to. Ah, mas qual a diferença? Os dois expressam o futuro? Os dois expressam o futuro. Os dois vão atender o meu objetivo? Os dois vão atender o meu objetivo. Porém, há uma diferençazinha básica no contexto em que você vai apresentar. Por exemplo, o will, né, é que quando a gente junta ele com um verbo, nesse caso ele sendo um auxiliar aí do verbo para indicar uma ação no futuro, ele é utilizado quando a gente não tem certeza, ele indica incerteza. Geralmente existem algumas palavras, alguns advérbios que são utilizados junto com o verbo, em que expressam uma incerteza, que você já consegue identificar a situação em que você não vai confirmar. Imagina que você recebeu o convite e você não sabe se vai poder comparecer, você não tem a certeza. Aí você pode estar utilizando I think, né, eu acho que, ou probably, um advérbio aí, provavelmente eu vou comparecer, ou I guess, eu acho.
E junto com essa situação de incerteza, você vai utilizar o will, né? Vai caracterizar lá o will para representar o futuro. Temos um exemplo aí, como você pode estar vendo no slide, o exemplo 1, tem a seguinte frase. I will probably go to Salvador in December. Eu provavelmente vou a Salvador em dezembro. Você vê que aí na situação eu não estou dando certeza que eu vou, então eu usei o will. Veja no outro exemplo. I don't know, but I think I will go to the party next Saturday. Não sei, mas acho que vou à festa no sábado que vem. Também uma questão de incerteza. Então, diante de situações de incerteza, em que você não afirma, não quer afirmar exatamente se vai, né, se aquela coisa ali é certa, algo planejado, você vai utilizar o will. Bom, diante do going to, que é para casos em que já está sendo planejado, para situações em que você já tem certeza de que vai acontecer, quer demonstrar positividade, recebeu o convite lá, recebeu a invitation e vai apresentar, vai responder que vai comparecer, você pode estar utilizando o going to. Existe apenas uma particularidade. Quando você vai utilizar o will, você vai utilizar ele junto com o verbo da forma que ele está. Ele só vai variar de acordo com a negativa, que existem algumas contrações em relação à negativa, né, do will. São um caso bem específico, mas que não vem ao caso no momento. Se atente apenas a entender o que seria o will e o be going to. E diante do be going to, observe que o verbo be, que está regendo aí o início da frase, é o verbo to be. É aquele verbo que ele é irregular e a sua conjugação ela varia de acordo com o pronome relativo, o pronome que está de fato ali diante da ação do verbo. Veja um exemplo aí. Temos I am going to Salvador this year. Eu irei para Salvador este ano. Eu estou afirmando que eu vou para Salvador esse ano. Eu estou dando certeza. Então, por isso que eu usei o be going to. Você veja ali no exemplo que está I am going to Salvador this year. Observe que o be não está mais como be, está como am. Por quê? Porque quando a gente vai conjugar o verbo to be, a primeira pessoa, que nesse caso é o I, que é o eu, o verbo ele sofre variação, então vai ser am. Né? Veja que nesse exemplo ele está contraído, está I'm going to Salvador this year, eu irei para Salvador este ano, mas eu estou afirmando que eu vou, estou dando certeza. Veja nesse segundo exemplo. I'm not going to party next Saturday. Eu não irei à festa no próximo sábado. Eu estou afirmando que eu não vou à festa. Eu recebi o convite, mas eu não vou à festa. Né? Também vou utilizar o be going to, porque eu já estou afirmando, estou certo de que eu vou. É uma certeza de futuro. E aí é outro exemplo. Né? E termina esse exemplo, o terceiro exemplo aí, é We are not going to be here tomorrow. Não iremos estar aqui amanhã. Veja, estou afirmando que não estaremos aqui amanhã. E observe que também houve variação de acordo com o verbo, aí, ao invés de estar o be, está o we are, né? Que é a conjugação correta para o pronome we. Bom, você já sabe como empregar as situações, como responder adequadamente, né? Uma situação em que você precisa dizer se vai ou não a um evento, ou comparecer a algum local, algum convite, ou qualquer outro tipo de situação que você precisa dizer se comparecerá, em que você precisa afirmar no futuro ou demonstrar incerteza. Você já viu quais seriam as informações importantes, né, em relação ao tratamento para a pessoa que a gente está redigindo a carta. E é importante, dentro da construção textual, para que esse texto esteja mais coerente, você observar os conectivos, né, os connectives, connectors, ou discourse markers, ou link words, como você queira chamar, que são essas palavras que, quando a gente vai fazer uma leitura de um texto, quando a gente vai escrever, ele permite que a gente consiga identificar em que momento do texto a gente está tratando, ou o que aquilo ali está querendo dizer, o que aqueles links, aquelas palavras estão querendo representar. No seu e-book, você pode estar vendo lá, dentro das partes dos conectivos, uma tabela em que demonstra várias situações em que facilitam a compreensão, tanto na leitura quanto na escrita. Então, dê uma lida nessa tabela com calma, veja lá em que situações você pode estar utilizando. Existe uma atividade lá no fórum que pede para que você desenvolva um job application letter, né, para que você desenvolva enviando um convite, enviando uma carta de apresentação a um possível empresário, um possível chefe, e você consegue ver lá essas informações e como aplicar corretamente. Nesse exemplo eu trouxe aqui a introdução, né, introduction, que é uma forma também de você identificar conectivo. Veja aqui, temos aí o first of all. O que seria esse first of all?
Em primeiro lugar, ao começar uma carta, você pode dizer lá, em primeiro lugar, né, first of all, eu quero dizer, em primeiro lugar, você pode continuar seu texto. Isso aí representa a forma de introdução. Referência, né, o reference. A gente tem também o regarding, ou com relação a, ou with regard to, no que diz respeito a, né, a gente está se referindo a algo nesse texto, né, a gente está se referindo a alguma coisa. Quando a gente está discorrendo sobre esse texto, quando a gente está escrevendo, quando a gente está lendo, buscando qualquer outra informação, qualquer palavra-chave dentro do texto. Observar sempre a importância da coerência e da coesão quando for escrever um texto. Você precisa escrever o texto. Quanto mais formal, melhor, mais bem visto você será diante de uma situação, principalmente numa relação profissional. Não esqueça de que você não está conversando com seu amigo, então utilizar palavras como dear, né? Utilizar abreviações como you, por exemplo. A palavra U, a letra U, digamos, a letra U em inglês, muitas pessoas na sua comunicação informal, elas substituem pelo you, né? Eles contraem. Claro que se a gente falar, ninguém vai perceber, porque é a pronúncia. Mas quando a gente escreve dessa forma contrária, é totalmente errado, né? Para um contexto formal. XO, né, beijos e abraços, isso é uma formalidade, coisa que você deve evitar quando for escrever uma door application letter, por exemplo. Imagina você vai mandar uma carta lá como candidato para uma vaga e no final você coloca lá XO, beijos e abraços, né? Totalmente incoerente. Que relação é essa profissional? Não existe, né? Então, tenha cuidado com a coesão, com a coerência e com o que você escreve dentro da sua cartinha. Dê preferência aos pronomes de tratamento, né? Os personal title. Você não aprendeu como utilizar cada um deles? Em que situação? Se é homem, se é mulher, se é casado, se não é, né? Se você conhece, se você não conhece. Então, use os pronomes adequadamente. O objetivo é que você consiga diferenciar essas informações. Bom, aluno, nesse momento, nós vamos finalizar essa segunda competência e também a disciplina de inglês. É importante que você faça as atividades do e-book sempre no prazo, atividades que são propostas, realize, leia o e-book, né? Participe dos fóruns, leia os destaques das informações importantíssimas. E qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato com os professores ou com a coordenação do curso. Estaremos sempre aqui para te ajudar, ok? Até mais! Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Victor Lins. Edição, Victor Lins. Professor autor. Entrevistado, Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Letícia Melo. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em dezembro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.